Olá, bem-vindos ao Cinemarden. E hoje eu vou falar sobre um dos mais difíceis, populares, reverenciados movimentos de câmera do cinema, que é o chamado, o conhecido plano sequência. O que é exatamente um plano sequência? Muita gente confunde plano sequência com plano longo. Normalmente todo plano sequência é longo, mas nem todo plano longo é um plano sequência. Então, qual seria a diferença entre os dois? O plano longo é um plano, como o próprio nome diz, longo. Normalmente a câmera fica parada e acompanha, sei lá, uma conversa de dois personagens ou alguma movimentação no ambiente, e aquilo dura algum tempo, um tempo maior do que o normal, ou a câmera até pode se mover um pouco, mas ela fica sempre num ambiente muito limitado. O plano sequência não. O plano sequência ele costuma acompanhar os personagens durante um percurso. Há uma grande movimentação dessa câmera que vai acompanhando esses personagens pelo cenário, mudando de cenário. E o que caracteriza também esse plano sequência é a ausência de corte, ou seja, não há interrupção, é algo contínuo. O exemplo que vocês vão ver de plano longo, por exemplo, seria a cena que tem no filme Hunger, do Steve McQueen, onde você vê a personagem do Michael Fassbender na prisão conversando com um padre. A câmera ficou parada durante 12 minutos acompanhando a conversa daqueles dois, e ponto. Isso é um plano longo. Agora, exemplos de plano sequência existem alguns, e alguns bem interessantes ao longo da história do cinema. Se você analisar plano sequência da forma como a gente conhece hoje, você pode até dizer, mas no passado, como a câmera ficava parada e não havia muito movimento, já era plano e sequência? Não, talvez planos longos, mas não plano e sequência. Plano sequência como a gente conhece hoje, como ele é estabelecido hoje, o primeiro bom exemplo que a gente tem na história do cinema vem do filme Aurora, dirigido em 1927 nos Estados Unidos pelo alemão F.W. Murnau. Murnau, que já havia se projetado na Alemanha com o Nosferatu, vai para os Estados Unidos anos depois e faz o Aurora, que é considerada a obra-prima do cinema mudo. E ele tem um plano sequência muito elaborado, muito bonito, quando o marido vai atrás de sua esposa na cidade. Então, esse é considerado assim, o primeiro grande plano sequência. Orson Welles, quando anos depois realizou Cidadão Kane, ele também deu um excelente exemplo de plano sequência, uma cena em que mostra o jovem Kane brincando na neve com seu trenó, e a câmera vai se afastando e você percebe que, na realidade, a câmera está dentro da pensão dos pais dele. E aí você vê, na continuidade desse plano, a mãe, o pai, discutindo com um advogado que está lá justamente para levar o garoto que
herdou uma grande fortuna de um tio para ser educado numa grande escola, para anos mais tarde, quando atingir a maioridade, assumir aquela fortuna. Numa única sequência você vê, num primeiro momento, o garoto, o pequeno Kane, brincando na neve, a câmera se afasta, você percebe que na realidade ela está dentro da pensão e você vê, e é uma das genialidades do Orson Welles nesse filme, você vê num determinado momento, quando o plano termina, os três dentro da casa conversando sobre o garoto, o futuro daquele garoto, e ao fundo, numa janelinha, ou seja, enquadrado dentro de uma janelinha, o pequeno Kane lá fora, alheio a tudo que vai acontecer com ele, que está sendo discutido dentro daquela sala por aquelas três pessoas. Esse é um belo plano sequência. O próprio Orson Welles fez anos depois, com A Marca da Maldade, aquele que é considerado o clássico dos planos sequência. A sequência de abertura do filme é um excelente exemplo também de plano sequência, ali na fronteira dos Estados Unidos com o México, onde há um problema que surge por conta de um acontecimento que é apresentado nessa cena de abertura. Mais recentemente, você vê o uso de plano sequência nos trabalhos de uma série de diretores. Brian De Palma adora plano sequência, Paul Thomas Anderson adora plano sequências, Martin Scorsese também. Martin Scorsese tem um belíssimo plano sequência no filme Os Bons Companheiros, aquela cena em que a personagem do Ray Liotta entra pelos fundos do restaurante Copacabana até chegar no centro e sentar numa mesa bem localizada. É um plano muito bonito. Assim como é muito bonito também o plano de sequência na abertura de Fogueira das Vaidades, do Brian De Palma. Existem filmes que se utilizaram inteiramente de plano de sequência? Sim, nós temos dois bons exemplos na história do cinema. O primeiro deles é o Festim Diabólico, do Hitchcock. Hitchcock foi sempre um diretor que gostou muito de experimentar com novidades tecnológicas, com movimentos de câmera. Ele sempre foi muito curioso, muito ávido por novidades. No caso do filme Festim Diabólico, o filme tem 88 minutos. Não existe, até hoje, como não existia na época, um rolo de filme, em película, que permitisse você gravar 88 minutos continuamente. O que é que o Hitchcock fez? Engenhosamente, ele dividiu o filme em apenas 8 cortes. Cada rolo de filme tem cerca de 11 minutos. Então ele filma um rolo inteiro, faz um corte apenas, mais um rolo de 11 minutos e assim sucessivamente, até completar a duração do filme. E o engenhoso é que ele montou todo o cenário do filme para favorecer esses cortes. Os cortes são imperceptíveis. Se você prestar bem atenção, é em momentos em que as costas de um dos atores passa em frente à câmera, ou quando uma porta daquelas que vai e volta, abre e fecha de novo. São nesses momentos, assim, aparentemente corriqueiros durante uma história que está sendo contada, que o Hitchcock utilizou para justamente fazer o corte. Tem um exemplo mais recente, que é inteiramente feito em plano sequência, mas aí utilizou uma câmera de vídeo, que permite justamente um tempo bem maior de gravação, que é o filme russo A Arca Russa, feita em 2002 pelo Alexander Sokurov. Esse sim é um inteiro plano sequência, não houve corte nenhum e não houve essas maquiagens que o Hitchcock usou em Festim Diabólico, mas aí tem a questão tecnológica que favoreceu. Ele não usou película para capturar a imagem, ele usou uma câmera de vídeo e com isso tinha esse tempo, o filme tem cerca de 90 minutos, ele teve a possibilidade de fazer uma longa sequência usando uma única câmera, acompanhando cerca de 200 anos da história da União Soviética, da então União Soviética, da hoje Rússia, nessa história. É um exercício muito interessante e bastante vigoroso. Outro diretor que adora usar plano sequência, inclusive nesse que eu vou citar agora como exemplo, na abertura de O Jogador, faz uma homenagem
ao plano sequência da abertura de A Marca da Maldade, que é o Robert Altman. Então, o que seria efetivamente um plano sequência? É um plano relativamente longo que acompanha os atores pelo cenário, por vários pontos desse cenário, sem corte algum. Quando surge o corte, é sinal que a cena acabou e aquele plano, consequentemente, foi concluído. É algo que dá muito trabalho, porque exige um ensaio intenso, as marcações têm que ser bem pontuadas e obedecidas pelos atores, e exige do diretor de fotografia um cuidado muito maior, porque ele nunca perde o foco, ele não pode perder o foco à medida que os atores vão se movimentando pelo cenário. As Steadicams, que surgiram no final da década de 70, possibilitaram deram muito mais facilidade para a realização de planos e sequências. E nesse quesito em particular, Stanley Kubrick foi um dos que melhor uso fez das Steadicams, que são câmeras que ficam apoiadas na barriga, na altura do peito do cameraman, e ele pode caminhar, se mover, sem que ela trema, sem que ela perca o seu eixo. Então, exemplos não faltam, mas se você quiser ver os melhores, são esses que estão ilustrando esse vídeo. Até o próximo Cinemarden. You folks American citizens? I am, yes. Where were you born, miss? Mrs. What? Philadelphia. The name is Vargas. Hey, Jim! You see who's here? Sure, Mr. Vargas. Out on the trail of another dope ring? Out on the trail of a chocolate soda for my wife. Your wife? Barely your bride, officer. Hey, can I get through? A lot of talk up here about how you cracked that Grandy business. Yeah, we hear you caught the big boss. Only one of them. The Grandys are a big family. Good night. No purchases, Mr. Lineker? Hey, I got You're this. American citizen, miss? I got this ticking noise. Yeah, okay. No, really, this Good night. ticking noise in my head. Mike, do you realize this is the very first time we've been together in my country? Do you realize I haven't kissed you in over an hour?